Bruno Marques aqui para mais um episódio do Speedcast. Hoje é o nosso 4º episódio e eu vou ter a honra de estar aqui hoje entrevistando, trocando uma ideia com meu amigo Pedro Benevides. Pedrão, inicialmente, muito obrigado por atender o nosso convite, por disponibilizar seu tempo. Eu sei que tempo para você é sinônimo de escassez, mas aqui, antes de qualquer coisa, de novo, obrigado por isso e nos apresente aí. Brunão, eu que agradeço aí o convite, fico sempre lisonjeado em fazer parte das conversas com você, com a turma da Speed, pude acompanhá-los aí ao longo dos últimos 4, 5 anos ali, ver quão vertiginoso e quão estruturado está o acompanhamento, o crescimento da companhia de vocês. Acho que é o segundo bate-papo, acho que o segundo momento que eu participo com vocês, né? Vocês fizeram um planejamento estratégico, uma reviravolta que vocês estavam dando ali no meio do ano passado, no final do ano passado. Até me recordo, foguete não tem ré, acho que casa muito com o que vocês vêm fazendo, que eu venho acompanhando. Então, para mim, é mais que uma honra estar presente. Então, me apresentar um pouco, né? Pedro Benevides, sou diretor comercial do Porto de Vitória e estamos aqui para esse bate-papo super legal, informal aí com você. Pedrão, então... um dos principais motivos para eu convidar você, e você veio logo na minha cabeça, pô, e você, quando a gente teve nosso primeiro contato, a gente já se conectou assim, né, comercial, né, comercial bate, né? Bate desde a... E aí, assim, o que eu busquei? Porque, assim, mais uma vez, pessoal, eu acabei que eu iniciei falando e eu não comentei. O objetivo do nosso podcast, do nosso speedcast é o quê? É trazer informações relevantes, curiosidades, e a Codesa, por exemplo, agora que você está lá, ela me chamou muita atenção, até porque muitos dos meus colegas de área, a gente assim não sabe exatamente qual é o papel da Codesa, o que é a Codesa, o que ela representa, qual é a função em si dela. Então assim, eu quero começar com uma pergunta aqui que eu fiz uma colinha, tá bom? Codesa, quem pegou a Codesa? A Codesa privatizou? A gente pode falar que privatizou ou como é que é? Desestatizou? Tem diferença? Legal, bons pontos, Bruno. Acho que, primeiro de tudo, acho que é um momento muito singular sobre um ativo público indo para uma concessão privada. Inicialmente, para eu entrar nesse projeto, era muito mais pelo pioneirismo disso, porque na pauta de privatizações, né? Tinha outros portos, outras autoridades portuárias, até outros ativos também de infraestrutura no Brasil que estavam sendo endereçados, encaminhados para uma privatização. E nessa alternância de governo, ele acabou sendo pioneiro, pelo menos pelos próximos 4 anos, dado uma nova estratégia do novo governo que assumiu recentemente. Então, um mega de um projeto pioneiro e singular, pelo menos pelos próximos 4 anos. Codesa, quem que assumiu? Quem assumiu foi a Quadra Capital, tá? É uma gestora de fundos sediada em São Paulo, através do seu fundo IFP Multiestratégia, Shelf Multiestratégia. Então, eles viram uma oportunidade de adquirir um ativo público pelos próximos 35 anos e dar uma reviravolta nesse ativo, né? É a primeira do Brasil. É a primeira autoridade portuária privatizada no Brasil. Então, basicamente, a Codesa ela foi desestatizada, porque um fundo privado exerce o poder de explorar esse ativo pelo um ano a ser definido, no nosso caso são 35 anos, podendo ser renovado por mais 5 outros anos, e ao fim dessa concessão, dessa exploração, você devolve esse ativo ao poder concedente. Então existe uma pequena diferença entre desestatizar e privatizar, e no nosso caso a gente foi desestatizado justamente por essa exploração por uma empresa privada por um tempo determinado, que é basicamente o nosso caso. Entendi. Não, beleza. Então, o termo correto, pessoal, mais adequado é desestatizar. Pedro, qual é a função da Codesa? Né? Bruno, excelente pergunta. Eu fiz uma entrevista, reunião ontem, inclusive, com uma consultoria contratada por nós. E a analogia que eu utilizei, acho que... Faz analogia, cara. Eu toda vez tem uma analogia, eu lembro do meu sócio. Cara, eu adoro analogia. Fala aí. Mas a analogia utilizada, acho que ficou muito ilustrativo para a pessoa que vem de um mundo completamente oposto ao nosso. Que não, assim, para ela, Porto é uma planilha de Excel. E quando eu trouxe essa analogia, as coisas ficaram muito simplificadas, muito simplórias.
E basicamente o poder da autoridade portuária é de um condomínio ou, no caso do exemplo, de um shopping center. O que o shopping center faz? Ele administra um espaço que é comercializado, onde tem várias lojas que comercializam seus ativos. Então, o que esse shopping tem que fazer? Tem que manter o lugar limpo, seguro, levar clientes, pessoas para, né, passearem e comprarem e gerarem aquele ativo. Então, basicamente, né, nossa atividade é gerir todo o complexo portuário sobre a gestão da CODESA. Então, meu papel eu tenho que dar manutenção, asseio, controlar, fazer gestão, dar segurança, fazer investimentos que vão permitir que aqueles ativos ali trabalhem na máxima potência. Então, nosso papel hoje basicamente é esse. Agora, dado o contexto de desestatização, a gente tem um quê a mais, uma cerejinha a mais ali, que Porto hoje tem muitas áreas ociosas, né? Vagas, vazias. Uhum. Então, acho que um dos principais desafios da CODESA atual, do Porto atual, é como que você explora todas essas áreas num ambiente privado por 35 anos também. Então, a ideia é que eu consiga encontrar interessados, explorem essas áreas pelos próximos 35 anos e eu consiga dar uma certa liberdade, estrutura, manutenção, para que esse explorador consiga trabalhar da segurança, para que ele consiga trabalhar e explorar, né, aquele espaço eventualmente arrendado. Pedro, Conversa boa, hein, Brunão? Então, você me esclareceu algumas coisas aqui, cara. Essa analogia foi muito boa, cara. Essa analogia do shopping foi excelente. Abriu a mente mesmo. Agora, deixa eu te fazer mais uma pergunta aqui. Isso aqui já estava anotado, tá? Você pode revelar algo que você acha que, se possível, do planejamento estratégico de vocês pra gente? Porque, cara, olha só, a gente fica muito feliz. Conheço de longa data, sempre me colocando nas situaçõezinhas assim, ó. Mas é porque a gente tá feliz, cara. Legal. Você, o Wilson, que tá à frente também, são pessoas que conhecem o complexo portuário capixaba. Legal. Então, assim, cara, quando você foi pra lá, quando o Wilson esteve lá, isso, assim, pra gente, principalmente pra quem tá no comércio exterior, para meus colegas despachantes aduaneiros, a gente falou, cara, vai ser interessante, porque esses caras vão pra cima, eles vão buscar negócios para o Espírito Santo. E quando tem negócio pro Espírito Santo, bom pra todo mundo, é excelente pra gente. Então, tem alguma coisa que você pode revelar, planejamento estratégico? Não é fogo, não dá pra fugir. Mas acho que, Bruno, tem muita coisa bacana acontecendo nesse momento, né? Acho que a gente está vivendo uma transição ainda, é muito embrionário. Acho que o filho nem nasceu ainda, né? Da transição do público para o ambiente privado. A gente tem todos os colaboradores que estavam no âmbito público lá dentro ainda. Então, estamos trocando o carro com o pneu, estamos trocando o pneu com o carro em movimento, né? Não é algo fácil para fazer. Uhum. Então, muitas discussões acontecendo, discussões estratégicas, grandes, mas acho que coisas boas virão, acho que coisas que já foram até divulgadas na mídia, tem muita discussão numa possível exploração da ferrovia, então uma ferrovia entrando no porto que potencializa toda a utilização daquele ativo, barateia, né, o custo logístico no Brasil, que é algo super relevante ali para as empresas. Então, está tendo uma discussão nesse sentido. Todo o caderno de investimentos que o processo de aquisição do porto, né, de desestatização do porto nos leva, de novo, atrai investimentos e melhora toda a infraestrutura do porto. Então, são investimentos em calados, são investimentos em acesso rodoviário, em investimentos diversos. Então isso é ano público, nós temos investimento. Tem até uma obrigação legal minha de, no prazo de 24 meses pós assunção, né, que é a assinatura do contrato, essas obrigações acontecerem. Essas obrigações e investimentos de fato acontecerem. Então, tem muita coisa desse sentido acontecendo. Mas acho que para aguçar aqui nessa perguntinha, eu te conheço, é um cara super curioso aqui. A gente está num processo agora de rebranding, né? Acho que é um ponto mais estratégico nosso no momento. A gente vai mudar o nome desse porto, né? Não vai se chamar mais CODESA. Porra! Não vai ser mais isso. Acho que tem todo um desenho estratégico por trás, que é como que a gente muda a cultura desse local, implanta uma cultura do ambiente mais privado, uma nova cultura que está sendo desenhada e construída, um desafio, junto com né? o Wilson, nosso presidente, e toda a outra diretoria.
Então, estamos em vias finais de aprovar. Aprovamos, na verdade, com o conselho recém-criado. E o spoiler do nome? Não podemos, deixamos. Fica o convite, Bruno, para Intermodal. Dia 28 de fevereiro, acho que no final de fevereiro, você está super convidado. Estarei lá. A turma toda da Speed vai estar lá, estaremos lá. Um dos dias vai ser um coquetel de lançamento dessa nova marca e você mais que convidado. Mas, respondendo a sua pergunta, muitas coisas estratégicas acontecendo e o rebranding é algo que a gente está destacando muito pela relevância, não só de um novo nome, mas de simbolizar um novo ambiente de trabalho, um novo porto, em função dessa comunidade capixaba, Brasil e etc, brasileira, etc. E as metas lá estão boas? Cara, imagina, hein? Imagina. Bruno, acho que é até interessante essa pergunta, cara. Eu vou fazer uma breve história, assim. Acho que você me conhece, né, de outros carnavais aí, de outros momentos que a gente trabalhou em conjunto. E pra mim isso é muito forte, né? Assim, eu trabalhei em empresas super meritocráticas, assim, e meta era o driver da pessoa no dia a dia. Você, como área comercial, se você não sai da cama de manhã sabendo qual que é a sua meta do dia, você, tá trabalhando errado. Você não tá trabalhando, você tá ali gastando tempo. Logo que eu cheguei na Codesa, no Porto, reuni meu time, pessoas de outras áreas, e a primeira pergunta que eu fiz é: qual que é a sua meta do mês? A pessoa não sabia a meta do mês. Não, então peraí, fica aqui do meu lado. Deixa eu ligar pro cara do financeiro, porque o financeiro controla o caixa, ele vai saber qual que é a meta do mês. Puta, guarda um minutinho que eu tenho que entrar no sistema aqui. Eu falei, não precisa. E ali, pra mim, ficou muito claro que era uma empresa, de fato, que não vivia sobre toda a gestão enraizada naquele DNA de meritocracia, de metas e etc. Então, puta, tem uma mudança de cultura, é um baque, né, de meta. A gente acabou de passar pelo processo de planejamento estratégico e construímos nossas metas. Estão bem desafiadas, bem ousadas para esse ano, como tem que ser, né? Acho que a gente vive em função de desafio, de aquele frio na barriga que é gostoso de acordar de manhã e falar, será que eu consigo? E é isso que move a gente, né? Principalmente nós como comercial, né? Eu ia fazer esse comentário agora sobre o desafio. Meu próximo comentário seria exatamente nesse sentido, cara. Porque você já chegou, você já tá há um tempo ali. O que você identificou? Qual é o seu maior desafio ali? Existe um maior desafio ou maior desafio? Rapaz, Bruno. Ou são vários? Difícil de listar o maior. São mas vários. Acho que eu vou olhar para o meu umbigo para responder essa pergunta, né? Meu umbigo comercial. Acho que um grande desafio ali é, de fato, você explorar todo o potencial do porto, né? A gente tem uma foto aérea em uma das nossas salas de reunião e você olha para aquele ativo ali e vê como ele foi esquecido, como ele foi pouco explorado ao longo do tempo. Isso, assim, dá até uma dor no coração, porque a gente é apaixonado pelo Espírito Santo, Sim. pela logística, pelo mundo portuário, comércio exterior. Você vê um ativo dessa relevância, com essa zona de atuação, essa interlância nossa que une Rio, Minas, eventualmente São Paulo, Bahia, e você vê esse ativo subutilizado, isso, cara, dá uma dor no coração. Então, acho que eu tenho essa sensação, tá, Pedro? Perfeito, eu tenho essa sensação. Comercialmente falando, acho que o principal desafio é como que a gente conecta grandes investidores ou grandes exploradores dentro dessa área, dessas áreas exploráveis, e potencializa o resultado do porto. Assim, é do Porto, é do Espírito Santo, é de Vila Velha, é de Vitória, é do comércio local. Então, esse é um dos principais desafios que a gente está encarando para esse ano de 2023. Inclusive, voltando à Intermodal, a Intermodal desse ano vai ser matadora, porque o momento de monetizar, de capturar todo esse valor é esse ano. Próximo ano, vamos estar lá presente, obviamente, mas o ano é esse, o ano é agora. Um ano desafiador, cara. Assim, não tem como a gente não comentar isso aqui. Você acha que esse novo governo vai causar algum impacto em relação a isso? Porque a gente tem dois governos assim que pensam diferentes, né? Saiu um governo que tinha um pensamento, um viés, e entrou outro governo com outro viés. Você acha que isso de alguma forma pode brecar o que já foi feito? Eu acho pouco provável, mas eu queria ouvir de você mesmo. Legal. Porque o governo todos os governos são liberais, cara, independente de esquerda, direita, enfim. Boa pergunta, Bruno. Acho que é um ponto bem sensível, delicado aqui do nosso lado, né? A gente tem feito muitas discussões e conversas, tanto interno como externo, como é um mercado muito regulado, né? Tem uma agência por trás que regula nossas atividades, ANTAQ. Mas acho que, do nosso ponto de vista, o que foi feito vai ser mantido. Acho que o governo demonstrou isso muito claro, que a desestatização vai ser mantida.
as interlocuções com os órgãos anuentes, né, os órgãos de atuação direta, estão super positivas. Tive recente em Brasília 2-3 semanas atrás, fui extremamente bem recebido pela ANTAC. A gente tem uma interlocução excelente com o governo Casagrande e agora com o Ricardo Ferraz também. Desde a época da Login. Até alivia a gente. Desde a época da Login, eles são patrocinadores desse negócio. Então isso ajuda também. E aí você faz uma conexão, acho que o governo Casagrande, ele está muito conectado com o Márcio França, que é o atual ministro de Portos do Brasil. Esteve lá recentemente em uma reunião, levando uma pauta do Espírito Santo, colocando em evidência. Então a gente está vendo com super bons olhos isso. Acho que para a gente não é problema, né? A gente vai fazer o nosso trabalho dentro do que nos foi proposto em contrato. Então estamos seguindo ali, contando com o apoio das pessoas ali para desenvolver e explorar esse ativo. Essa pergunta assim, é pertinente e é bom ouvir isso de você, porque, poxa, nosso estado é um estado que mais de 50% do PIB capixaba vem do comércio exterior. É um estado totalmente voltado para o comércio exterior. A nossa aduana, cara, a gente assim, é um exemplo para o Brasil em diversos sentidos, né? E ouvir isso tranquiliza muito. Bom, eu tô super confiante, cara, para os próximos anos. Bruno, e é até engraçado você estar pontuando. Recente eu tive em um comitê de desenvolvimento do Prefeitura de Vila Velha, junto com prefeitos, secretários, etc. E acho que tem um ponto relevante, assim, ó, poucas pessoas sabem. O Porto de Vitória é o principal gerador de ISS dentro de Vila Velha, dado sua relevância geográfica para a prefeitura. Então é um negócio que gera valor, que gera dinheiro, que gera divisa, que gera emprego, tem toda uma relação sustentável, né, um desenvolvimento socioeconômico ali por trás desse negócio. Então a gente tem mesmo que abraçar essa causa aqui, fazer os investimentos acontecerem, e aí, independente do governo, pensar, tirar do papel. É isso aí, tem que trabalhar. Vamos em frente. Agora aqui, o que dá um exemplo ou uns exemplos pra gente, assim. O que já mudou? O que a gente pode perceber, assim? O que você tem que falar? Bruno, pô, você não percebeu isso, não percebeu aquilo? Porque a gente já viu um movimento de vocês em relação às manobras noturnas, ao calado, às dragagens, enfim. Legal. Isso daí você já conhece muito bem. Isso você sabe que são os nossos gargalos, né? Já teve alguma mudança? Bruno, acho que como eu comentei, assim, é muito recente, né? Muito. 3 meses, 4 meses desde a Assunção, né? Foi setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. São 4 meses efetivamente ali que mudou. Muita discussão foi feita e, assim, acho que talvez na parte concreta ainda não, mas na parte ainda de planejamento e desenho, muita coisa foi feita. A gente já construiu todo um modelo de governança, todo um modelo de meta. Todos os investimentos já estão definidos. Saiu recente na mídia que a gente contratou a Time Now para nos suportar na alocação de recursos e ajudar na construção de um projeto. Como que eu pego toda a minha obrigação de investimentos, e são obrigações altas, relevantes, como que eu aloco da melhor forma possível. E algumas discussões que eu sei que é uma dor do comércio exterior capixaba, a gente está olhando com bastante carinho sobre o calado sobre as manobras noturnas. Então, tem uma discussão de como você aumenta a boca do navio e também o calado, como é que você explora aquele calado na máxima potência sem necessidade de uma atual obra. Então a ideia é assim, acho que dá para puxar um pouco mais, explorar um pouco mais o calado do porto, assim como o tamanho da boca, antes de fazer qualquer tipo de investimento. Entendi. Estão previstos investimentos, mas acho que talvez o movimento mais plug and play vamos fazer algumas manobras, e a USP está nos suportando disso. Fazer o básico, né, Pedro? Fazer o básico bem feito fazer já traz... o básico bem feito, a gente fala tanto já isso, já traz cara. muito resultado. Eu quase deixei você embora. Eu já ia finalizar aqui agora, mas é o seguinte. Deixa eu fazer uma pergunta. Vai lá. Isso é uma curiosidade. Cara, PIU nós sabemos que está vencendo o contrato deles com a Codesa. Como é que fica essa situação agora que é algo privado, né? Que agora que não é algo público, como é que é essa negociação? Mantenha-se do jeito que tá? Vocês vão para o mercado? Vai ter uma licitação, sei lá, algo nesse sentido? Não sei. Excelente, Bruno. Que acho que, de novo, conversa muito com a minha principal função nesse momento, que é explorar todas as áreas do porto. Acho que antes de qualquer discussão sobre áreas, a gente está passando pelo movimento que é mudar todos os contratos do ambiente público para o ambiente privado.
Então, apesar do contrato rota de vencimento, a gente tem essa manobra que está sendo feita ali, acho que é uma obrigação nossa, inclusive, de como que se adequa a todos os contratos públicos e privados. Então, estamos fazendo isso. É muito trabalho, hein? Dá trabalho, assim, não é algo fácil, é muito jurídico inserido no contexto, regulatório, etc. Então, todo movimento comercial vem acompanhado de um jurídico ali para lastrear, suportar e fazer tudo da forma correta, ideal, respeitando todos os contratos. Então, o primeiro movimento é esse. E o segundo, das áreas, assim como o PU e outras áreas, assim, a ideia é tendo muita procura. Então, acho que o mercado está em erupção, querendo explorar todas aquelas áreas ali. Existem algumas conversas abertas com alguns interessados, não só na área do PU, como várias outras áreas ali. E dentro do possível, da nossa estruturação comercial e prioridade, a gente está conversando com todos os interessados. O contrato do PU, de fato, vence no final desse ano, mas tem conversas boas acontecendo ali. Aquela área é uma área super estratégica, importante pra gente. Muito importante, cara. Então, vai acontecer um negócio positivo. Pedro, vou ficar até como dever de casa, vou sentar, vou conversar com o Renato, com o nosso marketing, vou fazer um dever de casa. Eu quero colocar nas redes sociais da Speed o seguinte, quais são as áreas da Codesa, assim? Acho que vocês até poderiam... Um desenho tá na minha mesa, eu vejo ele diariamente. Eu gostaria de divulgar isso. Eu acho que, inclusive, tem um espaço pra Speed lá, hein, cara. Conecta com o negócio de vocês, hein? Tiagão, Fabrício, vocês estão ouvindo, né? Ricardo, ó, você que é o cara do dinheiro aí, lá. Aí, ó. Pedro, cara, é um bate-papo rápido. Cara, muito obrigado por esse bate-papo. Assim, pra gente é muito importante. Eu sei que, pra você veio aqui, trocou uma ideia com a gente, mas assim, pra gente é muito importante, cara. Obrigado, eu desejo a você, cara, todo o sucesso do mundo. Eu tô torcendo demais por vocês, porque agora o sucesso de vocês é mais do que nunca o nosso sucesso, cara. Nosso estado tá com você. Cara, eu que agradeço mais uma vez o convite, portas abertas, meu porto é seu porto. Chega lá a hora que você precisar, conta comigo, tem meu telefone, a turma inteira. Esse Speedcast seja um sucesso, que você conte nossa comigo, audiência. com Wilson. Vamos ver, tomara que parabéns. E eu quero você de volta numa próxima oportunidade. Vamos. Te vejo na Intermodal primeiro, hein? Combinado. Nova marca lá, você vai fazer parte disso. Obrigado, cara. Obrigado. Um abraço. Pessoal, 4º episódio do Speedcast. Grande abraço a todos vocês. Valeu. Pedro Benevides com a gente. Valeu.